a direita descobriu a explicação para os males da humanidade. Eles descobriram a causa da degeneração moral da nova geração. E o nome dessa causa é a farmação de aura. Pois é, piada, né? Pura piada. Mas vem comigo entender como por trás dessa lorota de direita existe um discurso muito perigoso. Você deve estar acompanhando que em diversas cidades do país estão acontecendo campeonatos de farmar aura, certo? Um novo point, um novo rolê de jovens, adolescentes e, em especial, crianças. Acontece que esses eventos tenebrosos, perigosos, estão incomodando os políticos de direita. Principalmente o prefeito de Cuiabá. Adivinhe qual partido do sujeito? Mas é claro que seria do PL. Principalmente este sujeitinho que falou a seguinte lorota. Vejamos. Sabe o que é farmar aula? Tem nem ideia, eu sou hétero, cara, eu não sei disso coisas. Não, mas isso não tem a ver com isso. Então eu não tenho nem ideia, irmão. Eu só sei que esse tipo de coisa não vai acontecer, tá bom? Beleza, obrigado. Esse é o vídeo do prefeito de Cuiabá. Na verdade, esse não é o vídeo original, que tem um vídeo original que ele fala de maneira mais séria, porque foi marcado um campeonato de farmar aura numa praça pública da cidade, perguntam pra ele o que ele acha disso, e ele diz, farmar aura? Não sei o que é, porque eu sou hétero. A primeira coisa, não é possível, ou melhor, é super possível, que a masculinidade desse povo seja tão frágil, mas tão frágil, a ponto que a primeira coisa que ocorre, o primeiro pensamento que ele tem quando algo desconhecido vem à tona deve ser coisa de gay. Isso deve ser ameaça gay para destruir a minha masculinidade. Só pode ser uma nova moda trans, um novo negócio aí da cultura woke. Percebam como essa masculinidade de direita, ela anda na corda bamba o tempo inteiro. Porque todo mundo é muito machão. É uma masculinidade muito decalcada, muito bem explícita, digamos. No entanto, ela tá sempre ameaçada, constantemente ameaçada. Isso só demonstra a insegurança desses caras, né? No fundo. E só demonstra como eles, inclusive, não são esses machões que eles tentam parecer ser. Isso aqui a gente pode até dar risada, né? A gente pode até ficar incrédulo ou até, bom, é ridículo, mas esperado. Mais um episódio desta loucura chamada política brasileira. Mas agora vejamos, porque por trás do meme, por trás dessa lorotinha dele, tem uma coisa muito séria sendo construída. Vamos dar uma olhada aqui no react que o Adrilles fez. O Adrilles, para quem não sabe, um dos caras mais absurdamente histéricos de toda a direita, atual vereador pela União Brasil, candidato a deputado federal por São Paulo. Vamos ver. O que é farmar aula? Tem nem ideia, eu sou hétero, cara, eu não sei disso coisas. Não, mas isso não tem a ver com isso. Tem toda razão o prefeito de Cuiabá. Farmar aura é um campeonato de ignorância, de imbecilidade, de disseminação, de debilismo mental. Quem quiser fazer isso, que faça sem a chancela, o patrocínio e o incentivo do Estado. Faça sozinho ou em grupo, se reúne em praça, mas não com incentivo do Estado. Aí seria o Estado, a prefeitura ou o país querendo promover o debilismo mental. Para quem não sabe, farmar aura é uma coisa de débil mental, uma quantidade de gestuais, caretas, chiliques, vazios, sem nada, simplesmente para impressionar outras pessoas pelo seu nada, pela sua ignorância, pela sua estupidez planificada no seu corpo e na sua expressão facial. Ou seja, coisa de débil mental, coisa de quem eventualmente não é exatamente muito bom da cabeça e coisa de quem tem algum tipo de, sei lá, disfunção sexual, ou coisa do tipo assim, ou pessoal, ou de personalidade, ou de qualquer coisa de autodefinição. Então, o Estado não tem obrigação de incentivar, chancelar, ou pior, dar dinheiro para uma porcaria dessa. Se você quiser ser débil mental e farmar aura, vá por sua conta e risco, meu filho. E vá disseminar sua ignorância em outro lugar, sem patrocínio da Prefeitura de Cuiabá e sem nada. O engraçado aqui é que o Adrilles é justamente essa figura pitoresca, chiliquenta da direita. Então, assim, se existe alguém que não tem pingo de moral para falar de gestos, expressões, chiliques, ataques, seja o que for por parte de outros, é este sujeito aqui. Mas ele se sente muito, não. Ele pode fazer tudo isso. O problema é
um jovem fazer isso por motivos os quais ele desconhece. Aí se torna uma ameaça, né? Mas agora vamos ver aqui o que o Adrilles escreveu em uma das legendas. Ele faz vários vídeos, tá? Criticando a farmação de aura, mas olha essa aqui. Mede-se a decadência de uma sociedade pelos modismos das novas gerações. Farmar aura é juntar um monte de caretas e trejeitos patéticos que possam simbolizar carisma e ganhar popularidade. Em suma, é puro debilismo mental que ganha fama nas redes sociais. Em vez de cultivar heróis nacionais, grandes escritores, grandes histórias, jovens economizam o vazio da popularidade pela popularidade, ou pior, a popularidade pela mais absoluta idiotice. A arte preconiza gestos, expressões, anseios humanos com uma linguagem que revela o conteúdo. O tal farmar aura é simplesmente o gestual vazio, a mímica vazia de uma geração vazia. O que resta dessa nova geração? Mais uma vez, ridículo, né, que o Adrilles esteja falando sobre trejeitos patéticos, um monte de caretas, blá blá blá. E, enfim, repúdio também a isso que ele tá falando de debilismo mental. Isso aqui é uma fala muito preconceituosa, gente, muito preconceituosa. Não vou entrar no mérito, tá? Mas é a pura psicofobia, enfim. De toda forma, o que eu quero apontar é essa reflexão final. A mímica vazia de uma geração vazia. O que resta dessa nova geração? E aí, se você vai ler os comentários, inclusive, você vai percebendo qual é a visão que esses caras de direita estão criando. Tenho tanto orgulho da minha geração. Jovens americanos querendo desbravar outros planetas. Chineses querem superar a máquina na matemática. Jovens de outros países desenvolvem tecnologia. O Brasil é Áurea, é Creu e por aí. Faz o L. Ainda bem que meus filhos não farmam aura. Só late, lambe e mia. Famosa mãe de pet. Bolsonaro falou sobre os efeitos colaterais das injeções obrigatórias. Cultura da idiotização. Farmar aura capinando um lote das 6 da manhã até 7 da noite. Essas coisas são só no Brasil ou no mundo todo. Nunca vi uma moda tão ridícula. Nunca vi uma coisa tão ridícula. Ganhando do bebê reborn. Minhas filhas nem tentem. Senão vocês vão ver a aura do corpo de vocês saindo pra fora. O pior são os pais incentivarem. Antigamente eram conhecidos como débeis mentais. Enfim, já deu pra ter uma noção, né? Eu diria que, ponto 1. Aqui tem um preconceito geracional, tá bom? É realmente uma visão de que a sua geração é a superior e os jovens que vêm ao mundo e os mais novos são sempre mais burros, mais idiotas, etc. E nós podemos perceber isso vendo que toda geração teve o seu negocinho. Toda geração teve o seu farmar aura. Quando eu tava na escola, eu lembro que era uma febre o tal do Antônio Nunes e batia na perna assim. Não tinha razão, não tinha explicação. Mas as crianças faziam isso o tempo inteiro. Ou ainda, Charlie, não sei se vocês lembram, que dava um pedala. Pedala, Robinho, ou Charlie na testa dos outros. O tempo inteiro. Era o dia inteiro. Esse negócio de Charlie, pedala, Robinho, o dia inteiro. Digo, né? Uma coisa que também não tem sentido, também acompanhada de um gestual, de frases vazias, etc. E o que era aquele Harlem Shake? Vocês lembram que a galera, cada um ficava numa parte do ambiente, cada um com uma pose, e quando começava a música, todo mundo se sacudia de um jeito específico. E o Harlem Shake era o farmar aura da época, e o Charlie, Pedala Robinho também, e o Antônio Nunes, e diversas outras coisas. Essas são só algumas das que eu vivi. Mas você também deve lembrar de outras coisas que você, ou, enfim, conhecidos seus também passaram, que eram as modinhas da época. Agora, farmar aura é a modinha dessa época, de uma geração que já cresceu 100%, na internet televisionada, inserida neste mundo online. Inclusive, nos faz pensar sobre muitas coisas, perceber que a modinha, né, que o que é ser o fodão da época tem a ver com você reproduzir uma habilidade de uma realidade virtual, tá? É todo um novo paradigma, muito pano pra manga aí pra gente pensar. Mas, cara, toda geração tem o seu farma aura. Esse é o ponto. Primeira coisa pra mim é que tem de fundo um preconceito geracional mesmo. Esse negócio de a minha geração era melhor, que é o primeiro comentário ali do cara, né? Tenho tanto orgulho da minha geração. É uma forma tosca e de gente insegura de ficar se afirmando, né? Ficar fazendo guerrinha
de geração. Eu entro na onda, eu gosto desses negócios de millennial, geração Z, os baby boomer, eu gosto de ler sobre isso, gosto de pensar sobre isso. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre a geração Z, vejam, que é um vídeo muito interessante. Então eu adoro esse tema, mas eu acho ridículo você utilizar esse debate para você se afirmar, né? Não, porque o jovem hoje em dia tem este tom, não é mesmo? Agora, o preocupante é a narrativa política que vai se construindo. Perceba um comentário quando fala, a cultura da idiotização, isso é coisa das vacinas, etc. A direita hoje dá uma explicação para os problemas que a gente enfrenta e eles culpabilizam as pessoas. E eles têm cada vez mais tido uma narrativa bem forte, que é totalmente instrumentalizada para justificar o que eles propõem, que é a narrativa de culpar as novas gerações. Você já ouviu aquilo que jovem hoje em dia é tudo vagabundo, não gosta de trabalhar? Ou, inclusive, uma coisa que apareceu ali no comentário, né? Pega uma enxada, porque na minha época a gente pegava enxada, sujava a roupa, ninguém reclamava. Então, um pouco essa noção de que os jovens são frouxos hoje em dia, né? Ou aquilo, a geração mimimi. É a geração vitimista, é a geração identitária, e eles, não por acaso, associam isso à esquerda e trazem uma explicação dizendo: isso aí foi formado pela esquerda. A esquerda está formando fracassados, vitimistas, vagabundos. Por isso que as gerações estão cada vez mais perdidas e por isso que o Farmar Aura seria, digamos, o grande exemplo, a coroação do fracasso dessa geração formada pela esquerda, pelos comunistas, etc. Isso é muito perigoso. Os caras estão trazendo uma explicação psíquica, uma certa explicação do espírito dos tempos, o Zeitgeist, digamos, completamente turva, completamente tosca e instrumentalizada para os propósitos deles de fortalecer essa narrativa de que é tudo problema da esquerda, e com isso eles estão jogando fora, estão descartando toda a nova geração. Como eu já estudei psicologia, não sei se vocês sabiam disso, mas eu me interesso muito por compreender essas narrativas psíquicas, né? De que forma toda leitura política também traz uma compreensão sobre o sujeito, digamos, e uma leitura sobre a psicologia do sujeito, a psicologia das massas, a psicologia da humanidade. E percebam a narrativa que está aqui no fundo, gente, que é essa, que é todo mundo frouxo. E, inclusive, aí você também reafirma o frouxo em base a estereótipos. É mulherzinha, porque hoje em dia todo mundo é viado. Porque, claro, né? A masculinidade deles é a masculinidade do fortão da enxada, que suja a calça. Se o jovem hoje em dia não é o fortão da enxada, mas é o menino que tá lá farmando aura, ele evidentemente é um frouxo, viadinho, mulherzinha. Reafirma todas essas ideias. E aí, bom, tudo culpa da cultura woke. Tudo culpa das trans, querendo usar o banheiro, tudo culpa da linguagem neutra, que está dentro das escolas, formando jovens para que sejam todos gays, viadinhos, mulherzinhas, frouxos, frágeis, débil mentais, debiloides, etc. Uma geração vazia, que não tem propósito. Qual é o ponto aqui? É perceber a violência dessa narrativa. Quando você vai pegar relatórios de órgãos internacionais como a ONU e a OMS, eu lembro que nos anos da pandemia, e eu estudei bastante isso naquela época, falavam que as novas gerações têm sido compreendidas e lidas como gerações fracassadas. Claro, na época da Covid, isso se explicava pelo seguinte sentido, que era uma geração que ali no momento de, sei lá, se jogar, se lançar ao mercado de trabalho, é o momento da maturidade, inclusive hormonal, etc. Foi uma geração que ficou reprimida. Então, fracassada nesse sentido de reprimida, não pôde se desenvolver, né? Ok, diante da pandemia, é verdade, ela trouxe uma situação objetiva que nos comprimiu. Agora, tem uma violência muito brutal por trás dessa ideia aqui, que é em nome de fortalecer a sua visão de mundo, de que é tudo culpa da esquerda, de uma suposta cultura woke, que está formando jovens frouxos, você joga fora uma geração inteira. E você compra briga com os hábitos dessa geração, você invalida a geração, você diminui ela, você trata ela de maneira preconceituosa, inferiorizada. E, gente, eu acho que isso também tem muito a nos mostrar
como essa direita, para afirmar o seu projeto de dominação, ela precisa colocar certos interesses particulares acima dos interesses gerais. Digo, vocês já perceberam como a política da direita é a política da fragmentação? É a política, é isso, homens e mulheres se matem mesmo. Ou melhor, homens matem mulheres, nada vai acontecer e fragmenta a classe trabalhadora. Gerações se fragmentem por idade mesmo. E todas as outras coisas. O CLT, o empreendedor, etc. Bom, eles que exaltam a lógica empreendedora até as últimas consequências. E a lógica empreendedora é, por excelência, a fragmentação do trabalhador. É o trabalhador sequer se reconhecer como um trabalhador igual aos demais. Afinal, ele é o seu próprio patrão e como ele não existe nenhum outro. A direita cria essas cisões e fragmentações para colocar o interesse de um setor muito específico da sociedade acima dos demais. Qual é esse setor? Os bilionários, tal, mas também é uma visão sobre qual é o tipo ideal de masculinidade, o tipo ideal de pessoa. É um tipo específico de pessoa que é o heteronormativo, o cis, branco, o fodão, o machão, o que vai carpir um lote, o que não chora, o que na época apanhava e não tinha nada disso, desses mimimi. E é o bilionário, né? É o cara... É isso, o ricão, o que tem status, poder na sociedade. Teve uma época que eu acompanhava o canal do Bolsonaro no WhatsApp. Esse canal foi desativado porque o Bolsonaro não pôde mais usar as redes dele e tal. Mas eu lembro que era bastante recorrente a explicação de que parte dos problemas hoje tem a ver com uma geração mimada. E eu acho que essa palavra importa. Uma geração mimada que não aguenta ouvir um não. E aí eles surgem como aqueles que vêm com autoritarismo, com a repressão, para fazer a geração aprender. O não existe. Vejam só, como de um meme do vídeo do cara de Cuiabá, um pateta, nós chegamos aqui num ponto muito fundamental que está escondido por trás da narrativa dessa galera. E que nós precisamos desfazer, tá? Porque esses caras vão continuar com essa psicologia de boteco deles. Que não é... Gente, isso aí não é nem de boteco, é psicologia de Olavo de Carvalho. É bizarra essas explicações que eles dão. Mas isso tudo tá convencendo muita gente, tá? Que a geração Z é a mimada, blá, blá, blá. É até curioso, porque se a gente vai ver o meu vídeo aqui da geração Z, a gente percebe que sim, ela tem se identificado com certas ideias, inclusive com o bolsonarismo, né? Em especial meninos jovens se identificam com o bolsonarismo, embora não sejam mais conservadores do que outras gerações. Parece ser contraditório, né? Porque a própria direita está sacrificando esses jovens para poder corroborar a sua própria narrativa. De toda forma, nós precisamos ficar de olho, porque eles, ao mesmo tempo, também têm conseguido capturar a subjetividade dessa geração, na medida em que eles estão ganhando uma parte dos jovens para isso. Ah, você não pode ser esse woke mimimi, você não pode ser esse frouxo, né? Você não pode ser esse jovem mimado. Você tem que vir aqui com o fodão do prendeu, matou. Você tem que vir aqui com o fodão que zoa a mulher ucraniana e foda-se, nada acontece mesmo. Quer dizer, o cara perdeu o mandato, foi cassado, né? Mas tipo, e eles estão sempre certos, né? Eles estão sempre... É isso, é nóis, foda-se. Fala o que quer, onde quer, faz o que quer e vai pro pau, digamos. Essa postura permanente. Estão ganhando muitos jovens pra acharem isso bom. Mas percebam que ao fazer isso, eles estão jogando fora, eles estão impedindo o jovem de poder se desenvolver subjetivamente, de acordo com a sua identidade, da maneira como fizer mais sentido, da maneira como o jovem quiser, porque é uma forma muito coerciva de você educar e formar uma geração. Muito preocupante. Se inscreve no meu canal, deixa aqui o comentário que outro tipo de frase afirmando essa subjetividade de direita você já viu sendo dita por aí.